A gente queria chamar o doutor Frederico Tadeu Campos, do Hospital Júlio Kubitschek, de Belo Horizonte, para falar sobre, eu acho que vou precisar da ajuda dos universitários, tromboendarterectomia, os riscos, indicação e desfechos. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom, gente, inicialmente eu queria dar os parabéns, né, à ABRAF por esse trabalho muito bom que vocês fazem, né, e não podia deixar de falar da Paula, agradecer também o convite. Primeira vez que eu estou participando de um evento com pacientes e a vida inteira aí participando de eventos mais científicos. Então, para mim, vai ser uma experiência diferente e está sendo muito gratificante. Bom, o assunto que a Paula pediu para eu falar, que é a questão da tromboendarterectomia, né, está ligado a um tipo específico da hipertensão pulmonar. Então, eu vou falar um pouquinho mais, como a Marina falou, há anos nós estamos aí na pesquisa clínica, né, e, para mim, é um motivo de orgulho estar participando, já desde 2003, de praticamente quase todos os trials clínicos de hipertensão pulmonar. Então, antes eu vou falar um pouquinho da doença, para depois falar da tromboendarterectomia, que é a principal opção terapêutica. Então, o problema todo começa com a embolia pulmonar aguda, que é uma entidade muito comum, né? É estimado que ocorram, em média, 69 casos novos de embolia pulmonar aguda por cada 100 mil habitantes, né? E depois que o paciente teve essa embolia pulmonar aguda, então, na grande maioria das pessoas, com ou sem tratamento, porque o próprio sistema que a gente chama de fibrinolítico, que é um sistema que dissolve os coágulos sanguíneos dentro do corpo, ele acaba, então, resolvendo aquele problema. Mas, em alguns pacientes, por uma série de fatores, né, como processos inflamatórios, infecciosos e, provavelmente, principalmente, uma predisposição genética, esses trombos eles não se resolvem. Então, eles provocam uma obstrução dos vasos pulmonares, né? E, naturalmente, então, um aumento da pressão que vai levar a todas as consequências do que nós chamamos, em língua portuguesa, de HPTEC, né? Que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. É interessante saber que o problema ele não é só uma obstrução do vaso sanguíneo, ele também, por uma série de fatores, e aí provavelmente entra a genética também, vasos que não estão obstruídos por trombos, eles começam a ficar fechados, né? Que a gente chama de doença do leito aberto, por uma série de mediadores químicos, né? E, então, o que hoje é muito importante nós sabermos é o seguinte, que dos 100 pacientes que tiveram embolia pulmonar, um número até significativo, entre 30% a 50%, eles podem ficar com algum resíduo de trombo dentro da circulação pulmonar. Mas o número de pacientes, né, então 30% a 50%, mas a maioria desses pacientes eles são assintomáticos, né? O que nós estamos falando aqui é desse grupo pequeno de pacientes que ficam com trombo residual e com a pressão elevada dentro do território pulmonar. Então, a definição dessa doença é a persistência de trombos organizados nas artérias pulmonares após 3 meses de anticoagulação. A gente recebe muito paciente no centro que ele acabou de ter uma embolia pulmonar, não recebeu anticoagulante e já estão sendo rotulados como portadores de HPTEC. Tem que ser anticoagulado, porque, na maioria das vezes, esse trombo vai se resolver, né? Agora, quando depois de 3 meses ele não resolveu e a pressão ficou elevada, com defeitos de perfusão nos exames de imagem, então isso é HPTEC. Então, em vários estudos da literatura, é estimado que, daqueles 100 pacientes que tiverem embolia pulmonar aguda, 3% vão ficar com o trombo residual e a pressão elevada. Então, são as pessoas que vão ficar com a doença. Como a embolia pulmonar aguda é muito comum, então acaba que, dentre todos os pacientes em todos aqueles tipos de hipertensão pulmonar, a HPTEC seja uma das causas mais frequentes de hipertensão pulmonar.
Então, hoje nós temos uma classificação, que é a classificação de Nice, né, vai ser atualizada agora. Então, ela é o grupo 4 dessa classificação, é um tipo específico. Por quê? Porque ela tem muitas similaridades com a hipertensão do grupo 1, mas tem também muitas diferenças. Então, é muito importante. Então, essa aqui é a proposta da nova classificação de Nice. Um dado que a gente tem que chamar a atenção é que nem tudo que obstrui a artéria pulmonar é trombo. Às vezes pode ser até tumores, pode ser parasitas, podem ser inflamações como vasculites, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Com relação à fisiopatologia, então, eu já falei um pouquinho. Isso é muito importante saber que não é só o trombo que leva à hipertensão pulmonar. E esse médico aqui, que é o Dr. Kenneth Moser, que é um cientista, um pesquisador da Universidade de San Diego, na Califórnia, foi a pessoa que descobriu esse mecanismo com mais de 20 anos de pesquisa. Ele atentou para isso em 73 e a pesquisa definitiva saiu em 93. E a gente deve muito a ele do moderno conhecimento da fisiopatologia dessa doença, né? Bom, então, o importante é diagnosticar corretamente a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, normalmente, né, como você sabe, o paciente ele começa quase que invariavelmente com uma falta de ar, né, uma limitação da capacidade ao exercício, vai fazer, então, os exames para esclarecer por que ele está ficando com aquela falta de ar, e, dentre esses exames, o ecocardiograma é o exame não invasivo fundamental para ver que a pressão está elevada no território das câmaras direitas. Na sequência, o exame mais importante para confirmar ou afastar a embolia pulmonar crônica é a cintilografia pulmonar, porque existe um exame hoje muito difundido e muito útil, que é a angiotomografia de tórax. A angiotomografia ela é importantíssima, mas a cintilografia, atualmente, é a que tem maior sensibilidade e especificidade para confirmar ou afastar-se a hipertensão pulmonar do grupo 4. Então, esse exame é indispensável no algoritmo diagnóstico dos tipos de hipertensão pulmonar. Bom, por quê? Porque se a cintilografia pulmonar ela for normal, a hipertensão pulmonar do grupo 4 está afastada. Agora, se ela for alterada, não quer dizer que é hipertensão pulmonar do grupo 4. Aí tem que fazer outros exames. Aí sim, os outros exames de imagem e uma angiotomografia de tórax de alta qualidade, porque, infelizmente, é muito heterogêneo hoje a realização desse exame no Brasil. Então, nós temos que trabalhar com exames que são complexos e que eles têm que ter qualidade, né? Então, essa tomografia vai ser essencial, porque tem uma série de dados que nós vamos obter nesse exame para realmente ver se nós estamos frente a um paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E isso também vai começar agora a nos ajudar, numa equipe multidisciplinar, a traçar quais vão ser as opções terapêuticas, que é o que mais nos interessa, né? Tratar do paciente para aliviar ele daquela limitação à capacidade ao exercício, né? Então, são coisas técnicas, né? Mas só para ilustrar para vocês que nós temos várias alterações. E depois, no final, para poder fechar o diagnóstico e a gente, então, planejar mais detalhadamente o tratamento, nós fazemos o cateterismo cardíaco direito, que ele é indispensável, e no cateterismo cardíaco direito do grupo 4, nós temos que fazer também a angiografia pulmonar. Né? Por quê? Porque aí nós vamos somar essas 3 imagens da cintilografia, da angiotomografia e da angiografia convencional para, então, planejar finalmente qual vai ser a opção terapêutica que nós vamos ver daqui para frente. Como eu falei, existem diagnósticos diferenciais. Esse foi um caso que estava sendo tratado em outro serviço como tromboembolismo crônico. Ele foi fazer uma tomografia lá no hospital. Nós, então, avaliamos esse paciente, era um tumor que chama angiosarcoma intimal primário. O tratamento é diferente do TEP crônico, né? Lá em Minas Gerais é muito comum a esquistosomose, principalmente em algumas regiões, como no Vale do Jequitinhonha. E a esquistosomose ela pode levar à formação de
trombose in situ, em vasos de grosso calibre, e esses trombos eles tendem a calcificar. Então, tem que tomar muito cuidado, porque são mecanismos diferentes. Como eu falei, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é um trombo que habitualmente solta das pernas, vai parar no pulmão, e isso, então, é o HPTEC. Isso aqui é um trombo que se formou dentro do próprio vaso, isso aqui a gente não consegue tirar com a nossa principal opção terapêutica, que é a hipertensão pulmonar que é a tromboendarterectomia. E aqui é o seguinte, alguns pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática, né, eles podem também formar trombos em vasos de grosso calibre. E aí, então, é o expertise, né, por isso que a gente tem que ter uma equipe muito afiada, com pneumologista, médicos de imagem, cardiologistas, cirurgiões torácicos, para definir se o problema é uma hipertensão pulmonar idiopática ou uma hipertensão pulmonar pelo TEP crônico. Bom, então aqui, gente, depois de estar com todos esses exames prontos, nós vamos reunir nossa equipe, como eu falei, pneumologista, radiologista, cirurgiões, hemodinamicistas, e vamos, então, ver qual a melhor opção de tratamento. E aí, então, entra a questão de como que era isso há algum tempo atrás. Então, esse estudo aqui, de 1982, era uma época que a gente praticamente não tinha nada disponível para tratar dos pacientes com HPTEC. Então, isso aqui é a pressão pulmonar média das pessoas, né? Então, vocês podem ver aqui, se nada fosse feito, e os pacientes habitualmente eles chegam para a gente, em média, com uma pressão média de 50, então a sobrevida mediana em 2 anos era de 10%. Então, é uma doença que tem uma consequência muito danosa. E aí, então, entra o tema da aula, tromboendarterectomia. O que vem a ser esse nome, né, que a Flávia pediu para ajudar ela a falar? Isso é a retirada cirúrgica do trombo de dentro do vaso sanguíneo, né? Uma cirurgia de extrema complexidade, mas que, quando a gente consegue realizar, dá uma satisfação enorme para a gente. Por quê? Porque a gente pode, aí, realmente, um dos poucos tipos de hipertensão pulmonar que a gente pode falar em cura, né? Bom, então, isso aqui é para mostrar para vocês qual que é o resultado, né, dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, em termos de sobrevida, e aqueles que, infelizmente, a gente não consegue fazer a cirurgia. Então, hoje, nós ainda seguimos as diretrizes de início de 2013, que é o que está publicado. Então, essas aqui seriam as opções terapêuticas. Então, a gente fez tudo aquilo que eu falei até agora, diagnosticamos que é uma hipertensão pulmonar do grupo 4, e aí o que nós temos que fazer? Todos os esforços para fazer a tromboendarterectomia. É tão importante isso que, se você acha que o seu centro não consegue fazer a cirurgia, é recomendado tomar uma segunda opinião, com um centro que tenha mais expertise, porque você pode não conseguir fazer, mas um centro mais experiente pode conseguir fazer, né? E o importante é o resultado do paciente. Agora, para aqueles pacientes que realmente a cirurgia está contraindicada, porque o paciente tem outras comorbidades, vamos supor, uma insuficiência renal grave, né? Ou um DPOC grave associado, e o risco vai ficar muito alto, então, hoje nós estamos contando com algumas outras opções terapêuticas, como medicamentos e uma técnica nova, que é uma dilatação daqueles trombos através de uma angioplastia pulmonar por balão. Então, essa aqui é a proposta, não publicada, mas praticamente já definida, que vai sair agora do 6º Simpósio Mundial, que é aquilo que eu mostrei, é o 5º. Então, o nome, inclusive, vai mudar, vai ser chamado endoarterectomia, em vez de tromboendoarterectomia, que é o nome mais correto, e, então, continua o tratamento de escolha a endoarterectomia pulmonar. Mas, de 2013 para 2018, muita coisa mudou. Então, hoje, o tratamento com medicação específica, com ou sem angioplastia, passa a ser também uma alternativa com resultados muito satisfatórios. Então, hoje, a gente tem praticamente 3 opções de tratamento para o paciente, né? Bom, então, ao fazer a cirurgia, nós temos, então, uma classificação, e nós temos que ver primeiro o seguinte: se esse trombo ele é acessível.
se nós conseguimos chegar no trombo. Então, para o trombo ser acessível, o que acontece? Ele tem que estar naquela fase mais proximal do vaso sanguíneo, porque se ele estiver lá no finalzinho do vaso, vocês vão ver aqui uma foto que eu recebi do Dr. Nick Kim, Dr. Matsubara, se ele estiver muito lá distal, a gente não consegue chegar lá, né? Então, tem essa classificação que vai ser modificada agora, né, por NICE 2018, que é a nova proposta. Mas também é uma questão técnica que cabe mais à equipe médica para nos ajudar a planejar o tratamento e esforçar para levar o paciente para a endarterectomia. Nós temos aqueles pacientes considerados de risco alto, que é aquele paciente que está em classe funcional 4, então que tem um cansaço, uma falta de ar para esforços mínimos, né? Aí, lá no cateterismo, nós temos esses 3 dados indispensáveis, por isso nós não podemos abrir mão do cateterismo, que é a pressão média acima de 50, o índice cardíaco abaixo de 2 e uma resistência acima de 1000. Quando nós nos deparamos com esses pacientes, a gente sabe que a luta vai ser maior, né? Aqui mostrando que se o paciente chega com uma resistência aqui, vamos supor, em termos de 600, a chance dele morrer na cirurgia é pequena, e se ele chega com uma resistência acima de 1.200, 1.500, a chance é maior. Isso não contraindica a cirurgia, e, graças a Deus, isso tem mudado muito para melhor. Então, a gente suspeita clínica, ecocardiograma e cintilografia são os exames assim básicos para classificar corretamente, confirmado o cateterismo e a angiografia pulmonar, e então nós vamos avaliar os riscos do paciente, tanto em termos dos riscos da hemodinâmica, quanto de doenças concomitantes que o paciente tem. E aí nós vamos, então, decidir ou não pela cirurgia, e isso também entra em consideração a experiência do time cirúrgico, né? Bom, então, isso aqui é a experiência de San Diego. San Diego é a meca da cirurgia, da endarterectomia, e é lá que nós vamos tomar a bênção, e o grupo de San Diego, o Dr. Nick Kim, Dr. Michael Madani, nos recebe lá com toda a gentileza e assim colabora muito para a evolução do tratamento da endarterectomia no Brasil. Nós devemos muito a eles, né? Vai estar aqui em São Paulo semana que vem o Dr. Madani, e o Dr. Nick Kim esteve em Florianópolis há 2 semanas atrás. Então, para vocês verem a atenção que eles têm com o grupo brasileiro, né? E aí o que ocorre? É que aquela sobrevida que vocês lembram que era de 10%, né, em 2 anos, ela passou a ser 82% em 5 anos e 75% em 10 anos em quem foi submetido à tromboendarterectomia em San Diego, né? Então, isso é o número de cirurgia que se faz por milhão de habitantes. Então, vocês veem aqui que San Diego é destacado. Isso aqui é num congresso mundial só de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, né? O Brasil, nós estamos melhorando cada vez mais, e aí, então, é onde que eu acho que vocês, que a ABRAF, né, precisamos de trabalhar junto, que é qualificar mais centros para realização dessa cirurgia, porque o Brasil tem uma dimensão continental, então nós precisamos de ter centros capacitados em regiões específicas, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, porque é muito difícil o deslocamento do paciente para a realização da cirurgia. Então, vocês veem que a coisa vem evoluindo para melhor. Então, na década de 90, a mortalidade pós-operatória ela era de 16%, hoje a mortalidade está abaixo de 2% em San Diego, né? Então, é isso que a gente vem trabalhando, né? Um dado muito importante para o paciente sair bem da cirurgia, quer dizer, sair com vida, né, logo depois da cirurgia, a resistência vascular pulmonar ter diminuído bastante, né? Então, isso são vários os fatores que levam a isso, mas um dos principais é diagnosticar a doença com menos tempo. Está demorando muito tempo entre o paciente começar a ter os sintomas e chegar no centro de referência, 2, 4 anos, e com isso, então, aquela doença microvascular ela vai ficando mais grave. Então, isso interfere negativamente no resultado, né? Bom,
Agora, o que ocorre é o seguinte, que a despeito dessa cirurgia, né, ser a melhor opção terapêutica, isso nos grandes centros de referência do mundo inteiro, em torno de 63% dos pacientes eles são operados, mas em praticamente 40% dos pacientes não são aptos à cirurgia. Por quê? Porque a doença está muito grave, porque tem muitas comorbidades. E dos pacientes que operam, mesmo com a cirurgia, o número de pacientes que ficam com hipertensão residual não é baixo. Em alguns centros, né, estou até preparando uma aula para dar semana que vem. No Japão, eu vi um estudo agora recente de um centro que chega a 40% de pacientes que ficam com hipertensão residual, né? E sem o tratamento, a sobrevida é baixa. Então, aí nós podemos lançar mão de quê? Medicamentos. Aí, quando a hipertensão pulmonar, a endarterectomia, ela não é indicada por significativa doença distal, no paciente com a hipertensão persistente ou residual, né, comorbidades, e, em algumas situações, a gente faz o tratamento de ponte. Né? A gente dá o remédio para melhorar um pouco o status hemodinâmico do paciente e depois, então, levar para a cirurgia. Como que nós consideramos se o paciente ficou com ou sem hipertensão residual? Isso aqui foi assim, um dos objetos de mais debate que nós tivemos recentemente na hipertensão pulmonar. Cada grupo aqui utilizava um critério, e agora, também nesse simpósio mundial que vai ser publicado, provavelmente vai ser definido que, se o paciente ele ficar em classe funcional 3 ou 4, com uma pressão média acima de 25 e uma resistência acima de 300, ele continua ainda doente. E se ele ficar em classe funcional 1 a 2, com uma pressão média abaixo de 25 e uma resistência abaixo de 300, ele está curado. Ele não precisa de complementação terapêutica. Bom, então, como a Marina falou, nós já tivemos vários estudos clínicos randomizados, que são aqueles estudos que têm placebo junto, né, para poder, então, avaliar os pacientes. E, dentre desses estudos, nós já tivemos drogas como o iloprost, a sildenafil, a bosentan e o riociguat. Desses estudos, nós temos o que nós chamamos de objetivos, ou do inglês endpoint primário, e o secundário. Então, a única droga que atingiu todos esses objetivos até o momento é o riociguat. Então, o riociguat hoje é a droga, né, que ela está disponível, aprovada comercialmente em quase todas as agências regulatórias do mundo para tratamento desse grupo de pacientes, ou que não pode ir para a cirurgia, ou que foi para a cirurgia e ficou com uma hipertensão residual. Né? Então, o riociguat ele já é uma droga que já está no mercado há muito tempo. Então, nós temos os estudos originais que mostraram o endpoint primário, que é a melhora do teste de caminhada, mas agora, mesmo quando a droga sai da pesquisa clínica, ela continua sendo acompanhada, e a sobrevida desses pacientes ela tem sido extremamente alta, extremamente positiva. Então, foi um advento muito importante. Agora, recentemente, saiu um estudo de fase 2, com uma droga nova, que é o macitentan, mostrando que ela também é útil para o tratamento da hipertensão pulmonar desse grupo. Bom, existe um procedimento que é a angioplastia pulmonar. Esse procedimento ele já é feito desde 1988, mas o resultado era precário e as complicações muito altas. Só que o grupo japonês que lida com esse tipo de hipertensão pulmonar, ele começou a trabalhar muito essa tecnologia, e eles têm refinado muito e conseguido resultados muito favoráveis. Então, agora, numa nova geração, nós temos visto que, naqueles pacientes que têm doença distal, que a gente não consegue abordar cirurgicamente o paciente, ou naquele paciente que ficou com algum trombo residual, a angioplastia pulmonar por balão ela pode ser uma alternativa concreta. Então, os resultados, como vocês podem ver aqui, em termos de diminuição de pressão, melhora de classe funcional, e, junto disso, o número de complicações diminuiu demais. Por que isso aconteceu? Catéteres mais específicos,
muitas vezes faziam, que são várias artérias obstruídas, então faziam várias artérias ao mesmo tempo, então agora você faz várias sessões de angioplastia e realmente o resultado muito bom. Então, por isso que a proposta, né, do algoritmo de tratamento vai mudar. Então, com isso, a terapêutica medicamentosa específica e a angioplastia vão começar a ocupar também uma posição importante. Eu vou mostrar aqui o nosso resultado, né? Então, nós temos assim, contado com um apoio irrestrito da instituição que nós trabalhamos, inclusive da indústria farmacêutica, com todo o compliance para qualificação profissional. Então, em fevereiro de 2014, eu já tinha ido a San Diego algumas vezes, e aí nós conseguimos que uma equipe com 2 cirurgiões, um anestesista e um médico da terapia intensiva fosse para San Diego, e aí, então a gente conseguiu institucionalizar. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande para realizar mais cirurgia, nós poderíamos estar operando muito mais paciente, que é uma dificuldade com o SUS, né? O código de procedimento hoje do SUS, ele é um código que ele paga muito pouco para o hospital e uma cirurgia de altíssimo custo. Mas a gente conseguiu realizar 16 operações nesse período. Isso aqui, o sexo, o paciente, como vocês veem, chegava bastante grave, a maior parte em classe funcional 3 ou 4. Né? Aqueles que tinham história de embolia pulmonar aguda, você vê que muitas vezes o paciente ele nem teve assim, detectada a embolia. Né? Os pacientes que fizeram uso prévio de algum medicamento, então, a despeito do riociguat ser a droga indicada, como a Paula falou aqui, ele não está no PCDT, então os pacientes têm tido muita dificuldade, então a gente usa o que tem, né? Sildenafil, Tadalafil, Bozentana. Né? E aqui, então, gente, é uma satisfação muito grande mostrar, como vocês veem aqui, nossos pacientes eles entravam, a gente faz o cateterismo cardíaco no pós-operatório imediato, ainda no CTI, e tardio, entre 3 a 6 meses depois. Então, os pacientes eles entravam com pressão média de 42, mais ou menos 10, e estão saindo tardiamente com pressão de 23, mais ou menos 6. Né? A resistência, e vocês lembram que abaixo de 25 ele está curado. Né? A resistência abaixo de 250, o paciente está curado. Então, os nossos pacientes estão saindo com a resistência média de 252. Então, isso aqui, analisando os casos que nós temos já o cateterismo de longo prazo, a gente está tendo uma dificuldade de realizar em alguns pacientes, que eles estão tão bem, que eles não estão querendo fazer o cateterismo. Eu tenho, gente, tem que fazer o cateterismo, que você pode estar bem, mas pode ser uma ilusão, nós não podemos ficar sem o cateterismo. Mas do que nós já fizemos até agora, só um está com hipertensão residual. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, eu tenho certeza que estão curados. Né? Então, pacientes que tinham aquela expectativa de vida muito limitada, hoje estão curados. Então, isso é um motivo de grande satisfação. Infelizmente, o índice de mortalidade ele foi alto, mas porque quanto maior a casuística, menor vai ser a nossa mortalidade. Então, para terminar, aqueles slides desenvolvidos pelo Dr. Nick Kim, que é o clínico de San Diego, e o Dr. Matsubara, que é um médico de Tóquio que faz angioplastia. Então, o leito vascular pulmonar ele é como um cone. Então, nós temos a doença proximal, a microvascular e a intermediária. Então, o natural seria pensar em endarterectomia naquela doença mais proximal, em medicamento naquela mais distal e na angioplastia na do meio. Mas isso depende muito da experiência. San Diego, eles conseguem tirar coágulos bem distais. Né? Então, eles fazem pouca angioplastia e medicamento para casos específicos. Já no Japão, o japonês ele tem uma resistência a indicar essa cirurgia muito cruenta. Então, no Japão, eles já fazem angioplastia em casos, muitas vezes, até mais proximais. Né? Então, no fim, gente, hoje, o que é que nós temos? Nós temos a terapia combinada. Então, a endoarterectomia pulmonar ela continua sendo a principal opção terapêutica, mas muitas vezes nós utilizamos droga antes para melhorar o status hemodinâmico. Se ficou algum trombo residual, nós podemos fazer angioplastia, e se mesmo com angioplastia ficou alguma doença, então o que é que nós podemos fazer? Droga pré, endarterectomia, angioplastia e droga pós. Então, a realidade mudou muito.
o que é que nós precisamos agora? Ter acesso, né? Porque não basta dar essa aula bacana aqui, mostrar esse tanto de opção que nós temos, e a gente não ter acesso a nada disso, né? Então, aí que vem a nossa luta, né? Que é conseguir o acesso. Então, isso aqui é a nossa equipe, né? A qual a gente tem muito orgulho de montar esse time, né? E, então, as conclusões finais, né? Então, a hipertensão pulmonar tromboembólica é uma das causas mais frequentes de IHP e tem sido diagnosticado tardiamente, e isso reflete no resultado. Então, todos os esforços devem ser feitos para a realização da endarterectomia pulmonar, que é uma opção curativa para os portadores da HPTEC, né? A angioplastia pulmonar por balão ela tem sido utilizada como opção terapêutica em vários centros de referência no Japão, Europa e Estados Unidos, e agora é nossa obrigação trazer essa tecnologia para o Brasil, né? E estudos com drogas específicas para o tratamento da hipertensão pulmonar, elas têm demonstrado resultados favoráveis na hipertensão pulmonar residual ou recorrente pós a tromboendarterectomia nos casos considerados não cirúrgicos, né? Muito obrigado. Então, as ordens aí, acho que a gente ainda tem mais uns minutinhos, né, para pergunta. Perguntas? Aqui, já chegaram. Bom, a primeira, né, o paciente com HP secundário ele pode evoluir para HPTEC. O que pode acontecer é um pouco diferente. Isso tem inúmeros casos, agora, recentemente, até tive uma paciente lá no Hospital Madre Teresa, porque eu trabalho, gente, em 2 hospitais, sabe? A gente tenta fazer uma dobradinha. O Hospital Júlia Kubitschek, onde eu fui anunciado, é um hospital 100% SUS, né? Que a gente tem um trabalho muito bom lá há muitos anos, mas eu trabalho no Hospital Filantrópico, que chama Hospital Madre Teresa, né? E, nesse Hospital Madre Teresa, com o apoio das irmãs, a gente tem convênio com o SUS e é lá que a gente faz a tromboendarterectomia. Então, chegou uma paciente do meu amigo, Dr. Ricardo Amorim, que ela tem uma hipertensão pulmonar por síndrome de Eisenmenger, e ela, infelizmente, faltou droga em Minas Gerais, e ela teve uma piora muito grande. E nós achamos que ela tinha tido o quê? Uma das complicações, que é a embolia pulmonar aguda. Levamos ela lá para a sala híbrida, fizemos uma angiografia, não era piora mesmo por falta de medicamento. Mas, graças a Deus, dei alta para ela semana passada, depois de uma luta enorme com ela na UTI. Então, o que pode acontecer muitas vezes é a embolia pulmonar aguda no paciente que já tem hipertensão pulmonar. Agora, como eu falei, dentro do mecanismo fisiopatológico, aí vou entrar lá na hipertensão do grupo 1, né? Nós temos 3 mecanismos principais. O primeiro, que é o remodelamento das células endoteliais, da célula muscular lisa, né? A vasoconstrição e a trombose in situ. Então, são mecanismos diferentes. Isso não é HPTEC. Tá? Agora, um paciente com hipertensão secundária ter HPTEC pode, mas isso não é comum, não. Quais as dificuldades para se fazer a tromboendarterectomia no Brasil? Isso, é tudo isso, né? Então, assim, dificuldades, né? Primeiro, é que nós precisamos de ter um PCDT para o grupo 4. Nós temos um PCDT para o grupo 1. E as doenças, como eu mostrei para você, elas têm semelhanças, mas elas têm muitas diferenças. Então, nesse PCDT para a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, nós precisamos de ter o quê? Nós precisamos de ter uma remuneração mais adequada para o procedimento, porque, não vou falar em termos de valores, porque até eu não tenho tanta segurança disso, porque me passam verbalmente, né? Mas esse procedimento ele é um procedimento altamente tecnológico, cirurgia, circulação extracorpórea, um resfriamento profundo. A gente tem que fazer uma proteção cerebral para o paciente não sair com sequelas neurológicas, pós-operatório de CTI. Então, a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque, se nós formos ver o custo de um tratamento medicamentoso e com a angioplastia nós podemos curar o paciente com o procedimento, então, o procedimento, por mais oneroso que ele custe, ele é barato, né? Então, esse é um dos principais problemas, né? Se eu tiver embolia pulmonar, o meu médico deve pedir qual exame para hipertensão pulmonar. Bom, essa pergunta, ótima essa pergunta.
não fiquem com medo, com pânico de ter embolia pulmonar crônica, né? Então, hoje, as diretrizes elas são muito claras. Quando o paciente tem uma embolia pulmonar aguda, ele só deve ser feito as pesquisas se ele ficou com TEP crônico ou não, se ele ficar sintomático. Você teve uma embolia pulmonar aguda, foi tratado, você não ficou com limitação da capacidade do exercício, não ficou com dispneia, não precisa de ficar fazendo ecocardiograma e cintilografia em todo mundo, não, porque é o seguinte, a gente tem que ter muita responsabilidade com o custo. Vocês veem que eu estou, né, colocando de forma muito enfática aqui que nós temos que melhorar o PCDT, nós temos que ter recurso para fazer tromboendarterectomia. Mas, pelo tanto de embolia pulmonar aguda que nós temos por ano, se nós formos fazer ecocardiograma e cintilografia de todo mundo que teve uma embolia pulmonar aguda, nós quebramos o sistema. E isso é desnecessário. Agora, se o paciente teve uma embolia pulmonar aguda e ele ficou com limitação ao exercício, ele ficou com dispneia, aí é obrigatório fazer o ecocardiograma e a cintilografia para confirmar ou afastar se ele ficou com TEP crônico, né? Bom, aí aqui é mais ou menos a mesma pergunta que tinha sido feito. Não, se eu tiver embolia pulmonar, tá, essa. Então, já respondi. Então, essa aqui é mais ou menos aquela mesma pergunta que foi feita no início, né? Então, a hipertensão arterial pulmonar, né, com mutação genética, a chance de desenvolver TEP crônico é pequena, isso a gente não vê na prática, não, porque tantos anos que a gente está nessa luta aí, então a gente vê de tudo, né? E isso realmente, felizmente, não é comum. Bom dia, doutor. Meu nome é Fernanda, eu tenho hipertensão pulmonar tromboembólica, eu faço tratamento no INCOR, fui diagnosticada em 2012, justamente a cintilografia foi crucial para determinar que era tromboembólica, e eu operei em 2013 no INCOR com a equipe do Dr. Jatene, né? Só que eu fiquei com hipertensão pulmonar persistente, e a minha pressão não abaixou nada, né? Ela era de 65 e continuou com 65. E aí eu tenho algumas perguntas. Eu queria saber, por exemplo, hoje no Brasil a gente já sabe, principalmente por todas essas dificuldades que você comentou do SUS, que o riociguat não é uma realidade. Então eu queria saber, macitentan, sildenafila, essas drogas, elas trazem algum benefício para o paciente ou mesma coisa que nada, praticamente um placebo, como a doutora estava falando, só para eu me sentir, estou tomando um remédio, talvez eu melhore. E também eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa questão da sobrevida, essa história de 5, 10 anos, porque eu já estou no meu borderline, né? Já faz 5 anos. Qual é essa história dos 5, 10 anos aí? Então, vou começar pela segunda pergunta, que eu acho que é mais importante. Aquilo ali era antes do tratamento, né? Tá. Então, para ficar bem claro para você, porque eu acho essa parte psicológica muito importante. Isso é assim, o que eu mais trato do meu paciente, é de não deixar ele com dúvidas. Tá? Então, não precisa de ficar com dúvidas. Hoje, aquilo tudo mudou, né? E aí, como eu falo, agora nós temos que lutar para ter acesso ao que mudou, né? Bom, com relação às drogas, o que ocorre é o seguinte, nós temos a medicina baseada em evidência, os trials clínicos muito bem delineados, com um custo extremamente alto, e graças a Deus que a indústria farmacêutica investe nisso, senão hoje nós estaríamos dando chazinho de camomila para todo mundo, né? Placebo, e não é placebo. Então, o que ocorre é o seguinte, nós temos as melhores opções, que é o que a medicina baseada em evidência mostra, e o que a expertise também mostra. Então, hoje, lá no nosso centro, como nós fazemos tromboendarterectomia há muitos anos, agora, em 2017, o programa ele foi institucionalizado, né? Então, a gente recebe pacientes há muitos anos. E o que a gente vê claramente é que nós, hoje, devemos ter mais ou menos 20 pacientes com riociguat, né? E não sei ainda o número, que eu estou reorganizando o nosso banco de dados, não sei o número de pacientes com sildenafil e bosentana. E também, quem tem esses dados muito bem documentados é um médico italiano, o Dr. Gallier. Então, o que a gente vê é que todos os medicamentos eles podem trazer algum benefício. Tá? Então, o paciente com sildenafil ele recebe algum benefício, o paciente com bosentana recebe algum benefício. E, inclusive, naquele diapositivo que eu mostrei,
a gente vê que a hemodinâmica do paciente melhorou. Ele não atingiu foi o endpoint primário, que pode ter sido até por erros metodológicos, né? Agora, falando assim com muita honestidade, no nosso centro, quando a gente consegue para o paciente o riociguate, tem sido uma melhora mais satisfatória, né? E a gente tem tido essa oportunidade de visitar centros fora do Brasil. E aí a opção tem sido pelo riociguate. Por isso, essa luta da Paula aí, né, para mudar a ideia lá de um parecer, a meu ver, errôneo, hoje eu estava falando isso com a Marina no café da manhã, sobre essa droga, né? Então, nós temos que lutar muito para conseguir essa droga e outras também que vierem, né, para vocês, né, para quem tem esse tipo de hipertensão pulmonar. Só finalizar aqui, doutora. Entre sildenafila e macitentan, qual que o senhor acha que é mais adequado para a hipertensão pulmonar? E só mais uma antes que tire meu microfone aqui. Eu vi na sua apresentação que você colocou que talvez um dos caminhos seria o transplante. Você já viu paciente que fez tromboendarterectomia, que não deu certo, que mais para frente, devido à dificuldade de conseguir remédio, é necessário fazer um transplante? Tá. Bom, então, a primeira pergunta. Não existe estudo comparando se macitentan é melhor do que sildenafil, bozentana, então isso a gente realmente não tem como falar, né? O que nós temos, o que a gente tem que falar é tudo baseado em evidências e alguma coisa da nossa experiência pessoal. Então, como eu mostrei nos slides, né, o que nós temos documentado é o estudo, né, de riociguate, que mostrou uma melhora em relação ao placebo, e que os estudos agora de acompanhamento a longo prazo, o resultado do medicamento ele tem se mantido. E um estudo de fase 2, como a macitentan, também mostrou melhora. Agora, superioridade de uma droga em relação à outra, a gente não tem. Tá? Bom, com relação ao transplante, aqui no Brasil, né, esse é o outro problema grave que nós temos. Eu fui diretor de um hospital em Belo Horizonte durante 8 anos, tentando transformar lá num centro de transplante. Depois de 80% da obra pronta, foi abandonado esse projeto, então a gente tem tido muito pouco transplante. Então, a gente se baseia mais na experiência dos outros centros. Então, em alguns casos específicos, que são poucos, às vezes o transplante ele é uma opção, sim, né? Para esse grupo. Aí, assim, para a hipertensão pulmonar como um todo, né? Não só para a hipertensão pulmonar do grupo 4, mas até alguns casos de hipertensão pulmonar do grupo 1, que, com a terapêutica medicamentosa otimizada, muitas vezes até com a terapêutica tripla, né, não atinge os endpoints e não atinge os objetivos, né, e aí, então, o paciente acaba sendo encaminhado para o transplante. Aqui no Brasil, com as dificuldades que nós temos de transplante até de doenças assim, que o resultado é mais satisfatório, como DPOC, fibrose, então, infelizmente, tem se transplantado pouco hipertensão pulmonar de todos os tipos, né? Mas está no algoritmo, é uma das opções terapêuticas, sim. Doutora Marina, eu não sei se eu estou estourando meu tempo, viu, Paula? Que eu falei que eu não ia estourar. Acabou, né? Acabou. Tá. Pode, a Marina pode falar uma coisinha aqui? Ô, gente, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu me comprometi com a Paula que nós vamos seguir o tempo. Depois eu estou à disposição para a gente conversar, alguns esclarecimentos, né? Mas eu queria, mais uma vez, agradecer muito essa oportunidade. Para mim foi uma experiência diferente na minha vida e muito obrigado. Obrigada, doutor Frederico. Gente, vamos, então, para um coffee break em 15 minutos. E não esquecer de levar o termo de autorização de uso de imagem para tirar as fotos. Tá bom?